senhor está bem? Tô bem, tô abençoado aqui. Olha essa vista poderosa aqui, a gente está entrando na cidade do Rei. A gente Ei, está que entrando saudade na dessa rampa. a gente está entrando na cidade de Jerusalém agora, né? Poderosa cidade de Jerusalém. Olha aqui, olha as muralhas da cidade de Jerusalém. Agora, nesse momento, a gente está entrando aqui. Ali a gente pode ver a torre do rei David. Tem uma história bastante engraçada desta muralha, né? Vocês sabem que Jerusalém foi construída, conquistada, reconquistada, conquistada, reconquistada. O sultão Suleiman o Magnífico, ele mandou a construir esta muralha aqui que vocês podem ver hoje. Esta muralha tem 400 e pouco de anos, ok? 400 e pouco de anos. Ele encarregou a construção da muralha para 2 arquitetos, ok? 2 arquitetos. E ele falou para os arquitetos, falou o seguinte: se vocês construírem uma muralha no tempo recorde de 3 meses, eu vou dar um presente para vocês, que vocês nunca vão esquecer. Eles construíram a muralha no tempo recorde, né? Mas o que aconteceu, bispo? Eles esqueceram a cidade de David fora da muralha. A cidade primeira do rei David, a mais importante, eles deixaram fora da muralha. Por isso, não sei se vocês visitaram a cidade de David quando vocês estiveram aqui, mas a cidade do rei David, ela está fora das muralhas de Jerusalém. Agora nós estamos entrando pela porta de Yafo, Sha'ar Yafo, mais conhecida como Portão de Jope. Esta era a porta de Jope, porque a porta de Jope, Jope é a cidade, né? Vocês conhecem a cidade bíblica, a portuária de Jope. Esta porta de Jope se chama porta de Jope porque é a porta que leva para o caminho de Jope. Este caminho desta rua fica direito para Jope, direito para a cidade de Jope, que é Tel Aviv atualmente. Que é aquele Sim? lugar que nós fomos e conhecemos ali, o lugar onde Pedro teve a visão, Exatamente, onde Pedro teve a visão. Vocês estão me ouvindo bem? Você já, aí onde estamos ouvindo muito bem. Aí onde você está, Rabino, já faz parte de Sião, do Monte Sião? Tudo isto é o Monte de Sião. Cidade de Jerusalém está sentada sobre o Monte de Sião. Sim. E aproveitando que nós estamos aqui no Monte de Sião, Sião, toda Jerusalém está no Monte Sião. Toda a cidade velha de Jerusalém está no Monte de Sião. Nós estamos aqui, frente à cidade do rei, declarando profeticamente que o Messias está voltando. Olha, nós estamos aqui declarando profeticamente que a cidade toda vai ser redimida. Porque desde Zion, Mitzion, Titzeta Torá, desde Zion sairá a palavra de Deus e o estrado dos seus pés. A gente está entrando agora, neste momento. A gente está entrando aí. Sim. Fale, bispo, fale. Eu ia falar que se você passasse perto da estátua de Davi para você mostrar o nariz quebrado. A gente está subindo para o Muro das Lamentações agora. Eu estou levando vocês comigo. Irmãos e irmãs, vocês que estão agora neste momento em live, convida seu amigo, convida seu primo, convida os irmãos que se conhecem. Eu acho que este é um recorrido único. Agora que as igrejas estão fechadas e você não tem caravana para Israel, a gente nos acompanha nesta caravana que a gente está fazendo para o Muro das Lamentações. A gente está indo junto neste momento. A gente está dentro da cidade de Jerusalém, juntos nesse momento para o Muro das Lamentações. Por quê? Porque a gente está indo para o Muro das Lamentações. Eu fiz um pacto com o Senhor. E o pacto que eu fiz é que eu vou vir a orar em Jerusalém uma vez por semana, até que eu veja a glória de Deus alimentar de novo o corpo do Messias. Esse é o pacto que eu fiz com o Senhor. Você estava me explicando, Rabino, que as pedras, Jerusalém, é exigido que as construções sejam feitas com pedras claras, exatamente, né? Não vulcânicas, exatamente. Não é isso? Por causa da pureza, não é isso? Exatamente. Porque Jerusalém está construída sobre uma pedra. Toda Jerusalém está construída sobre uma mesma pedra. Vocês vão ver que tem uma pedra branca. Por que Jerusalém tem uma pedra branca? Tem tudo uma mesma pedra por causa de uma coisa. Perdão. A pedra é imune ao espírito de impureza. Sim? Tem uma diferença entre demônios e espíritos de impureza. Isso vamos deixar para uma aula depois, né? Sim, Mas tem uma diferença poderosa entre demônios
Demônios e espíritos de impureza. Ligação de um apóstolo da Argentina que está me ligando também. Uhum. Tem uma diferença. Uma ligação, Nós temos que entender que existem principados. Existem principados. Existem principados. Existem principados, sim. Existem potestades e existem governadores, dominadores, demônios e espíritos de impureza. São várias fontes. No caso, os espíritos noturnos são espíritos impuros. Exatamente. Exatamente. Se uma pessoa acorda de noite e diz, opa, eu tive um derramamento noturno, é porque ele tive a visita de um espírito de impureza. E ele tem que fazer uma benção. Súcubos e tudo mais. Exatamente. Ele tem que fazer uma benção. E disse, Deus, eu peço que você me libere desta potestade. Porque é um espírito de impureza que está tentando tomar controle da vida da pessoa. Nós estamos agora em uma parte da chamada Via Dolorosa, que isso não é correto. Para pessoas que vêm para Israel, não existe tal Via Dolorosa saindo pela porta de Damasco. Isso é mentira. Vou chamar. Eu sou com meu irmão mais pequeno, por isso que eu estou pegando olhada por ele cada minuto. Ariel, me fala uma coisa. Quando eu estive em Israel, nós vimos um vaso sanitário que eles acharam que dizem que foi do rei Davi. Isso consta, não? Não consta. Claro, isso é uma estipulação. Sim. Isso é uma estipulação. O que se chama uma estipulação. Nós agora estamos indo já para os que não souberam em Jerusalém, ela está dividida em 4 bairros. Ok? Bairro judeu, bairro cristão ortodoxo e bairro muçulmão. Ok? Os muçulmanos, eles têm a maior parte. Eu vou entrar aqui um pouquinho, onde assim, ela é fraca só por uns minutinhos, mas eu acho que vai dar. Boi aqui, bo. A gente está chegando praticamente no Muro das Lamentações, mas a gente vai fazer uma parada no Instituto do Templo para fazer uma explicação ali. Legal. A gente está indo... Você vai conseguir filmar ali da frente? Eu vou conseguir filmar da frente e vou mostrar para vocês minha academia, onde eu estudei para ser rabino. Ali na frente tá, a menorá está ali na frente também, né? Também está. Vamos explicar tudo. Hoje vamos explicar tudo. Então hoje dentro de 1 hora, hein? Todo dentro de 1 hora. Vai Só dar, não pode vai ficar dar. ofegante de correr demais, viu? Não. Vai dar. Eu aqui enviar me chama. Nós surgimos lá sus. Me perdoem que meu irmão só fala hebraico. Então eu tenho que apurar ele. Pronto, a gente só fala português. Aí a gente está descendo neste momento por Jerusalém. Você vai ver que tem muitas pessoas. A quinta-feira começa um jejum. Quarta-feira de noite, durante toda a quinta-feira, começa um jejum muito importante para o povo de Israel, que é o jejum de Tisha B'Av. Todo Israel jejua? Que foi o dia, todo Israel jejua. Que é o jejum do quando o templo foi destruído. O templo foi destruído na data do calendário hebraico no Tisha B'Av. Os 2 templos foram destruídos na mesma data. Ok? Mas agora, que a gente está entrando no... Não, esse foi meu centro de estudo. Para os que não sabem, olha aí. Eu estudei nessa academia, Birkas Toires. Essa foi minha escola. Aqui. Para os que não sabem, para os que acham que este é o 3º templo, eu tenho que contar que este é o 4º templo. Eu tenho que contar para vocês que este é o 4º templo. Por quê? Conta. Vamos começar primeiramente explicando por que o templo. A primeira vez que nós vemos que Deus pede para o povo um templo, um lugar de sacrifício, é onde ele fala, vocês vão elaborar para mim um santuário e eu vou habitar em meio de vocês. Ok? É a primeira vez. Ele encarrega esses trabalhos, o primeiro lugar, a uma pessoa muito especial, a Betzalel. Betzalel tem um nome profético muito grande. Betzalel significa baixo a sombra dele. Betzal, baixo a sombra dele. Sombra se diz também em português, né? Sombra. Sombra. Para você entender o que é a sombra, existe uma sombra de corpo
que essa sombra que eu posso fazer agora, que essa sombra de luz, eu estou fazendo sombra. Mas a luz como tal, ela não tem sombra. No Gênesis, quando fala Deus, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança, isso não é o que está dizendo em hebraico. Em hebraico ele fala, Bonase et Adam Betzalenu. Fala em hebraico, vamos a fazer o homem debaixo de nossa sombra. Não a nossa imagem. Fala debaixo de nossa sombra. Que significa que o homem seja alimentado por sua luz. A sombra vem pela cobertura da luz. Isso significa que eu vou fazer o homem a nossa imagem. Significa que o homem possa habitar baixo a sombra. Baixo a sombra de quem? Baixo a sombra do Shaddai. Baixo a sombra do Onipotente. Exatamente. Por isso, o mesmo termo, o mesmo termo aparece no livro dos Salmos, quem habita baixo a sombra do Onipotente. Mishegar mitachat betzalel ashechina shel Shaddai. Quem habita baixo a sombra do Onipotente. A gente já chegou aqui, a gente já chegou onde está a menorá de ouro. A gente já chegou aqui, olha. Que bom. Vamos lá. A gente chegou. Olha essa menorá de ouro. Então, a primeira vez onde aparece que nós precisávamos um templo é ali. Ele dá a função para quê? Para que Betzalel construa o templo. O primeiro templo que se construi é um Mishkan, um tabernáculo. Um tabernáculo que é uma tenda, ok? Uma tenda onde a presença de Deus ia morar. O tabernáculo estava dividido em 3 partes. A Zeará, que em hebraico Zeará é o pátio, onde estava o lavado ritual para os sacerdotes, porque eles tinham que purificar mãos e pés. Ok, mãos e pés. Também estava o altar de sacrifício, onde eles tinham que fazer o sacrifício. E dentro da tenda estava o Kodesh, o lugar santo, onde estava a menorá e as mesas dos pães da consagração. Ok? Separado do Kodesh estava um lugar que se chamava Santo Santorum, o Santos dos Santos, que ali dentro estava o lugar para que o sumo sacerdote queime o incenso, e também estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, Aaron Brit, a Arca da Aliança, ela era uma señal do pacto entre Deus e o homem. Ali estava a vara de Arão, que reveldeceu, o maná, as 2 tábuas da lei, ok? E representava a presença de Deus. A Arca da Aliança tinha 2 querubins. Por que 2 querubins e não 3? Tem um espaço de 30 centímetros entre um querubim e outro querubim. Por quê? O trono. E um espaço para um mais. Se Satanás, um trono só, né, Rabino? Só o trono. Só um trono. Existem 2 tronos no céu? Não existem nem 2 nem 3. É só um. Tem pastor colocando 3 tronos no Brasil, viu? Não. Isso é blasfemia. Está declarado. Escuta Israel, o Senhor teu Deus. Escuta Israel, o Senhor teu Deus, o Senhor é um. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ele é um. Então, nós estamos... Hello! Dai, tafsik, b'kasha. Esse é um judeu hobbit. Esse é um judeu hobbit. Nós estamos agora, neste momento, frente a um lugar especial. Esta menorá que vocês podem ver aqui... Deixa eu te perguntar, essa menorá, realmente, se tiver um problema, ela abre o chão aí, ela desce ou é mentira isso? Esta menorá é uma menorá de ouro. Ela pesa 64 quilos de ouro puro. Ela está consagrada para a construção do templo. Ela foi desenhada perfeitamente para a construção do templo. Ok? Ela era um dos utensílios sagrados que estava dentro do Kodesh. Esta é uma das coisas que já estão prontas para a construção do templo de Jerusalém. Olha aí, pastor, bispo, apóstolo, você que está falando, você que esqueceu de falar que o Messias está voltando, olha aqui. Já está tudo pronto. Tudo pronto. O templo está às portas.
esta é a primeira sinal. Quando a menorá foi construída por um lugar que se chama Mahon HaMikdash, Instituto do Templo. O Instituto do Templo é um lugar que acham que a construção do Templo de Jerusalém não se precisa ser construída pelo Messias, que eles mesmos podem construir o templo, porque é um mandamento bíblico. Sim, perfeito. É um mandato bíblico a construção do templo. Então a gente vai caminhar um pouquinho mais para lá e eu vou começar a explicar diante do Mahon HaMikdash. Essa menorá, e é verdade, isso é especulação. Me disseram quando eu estive nessa menorá, e ela tem um sistema que se tiverem que roubar alguma coisa, ela desce, eles tiram ela por baixo. Sim. Ademais, não pode ser roubada, porque ela está com um vidro blindado completamente, ok? Ela está em um vidro blindado, é ouro maciço, maciço. Isto é uma menorá kosher para ser trasladada diretamente ao Beit HaMikdash. Muito cuidado com isto, pastores, apóstolos, bispos. Eu tenho visto muitas igrejas que botam símbolos sagrados do templo, arcas da aliança para botar ofertas. Está escrito, você não fará sinal alguma, nem imagem do que está nos céus. O templo que Moisés viu é uma revelação do templo Sombra celestial. da eternidade. Exatamente, uma revelação do templo celestial. E eu tenho visto hoje bispos, pastores e apóstolos. Eu não posso julgar, eu acho que em seu amor por Israel, eles estão botando símbolos assim, dentro das suas igrejas, para juntar dinheiro, para decorar. Isto não pode ser tomado como um símbolo de decoração. Isto não foi um símbolo de decoração. Isto é um artefato sagrado. Isto representa os 7 Espíritos de Deus, as 7 festas de Israel, que são a coluna vertebral da profecia bíblica. E também representa também uma coisa. Bispo, eu expliquei. Isto representa Gênesis 1:1. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaret. No princípio criou Deus os céus e a terra. O princípio, o barão do meio, ele tem o nome de Et. 2 letras em hebraico, Aleph e Tav, alfa e ômega, princípio e fim. O Messias disse, eu sou o alfa e ômega, eu estou no meio dos 7 Espíritos de Deus. Eu alimento os 7, ok? Quando Jesus diz, removerei o seu candelabro, o seu castiçal, o seu candeeiro. Ele está falando disso, ele está falando que ele alimenta a unção. Todo foi criado por ele e para ele. A unção é alimentada pelo Messias. Vamos, Hebre. Muito importante. Eles são parte de um grupo judaico chamado Hassidim. Se as pessoas quiserem entender quem são os Hassidim, tem uma série hoje na Netflix de sectas judias que se chama Pouco Ortodoxa, Unorthodox. Vocês podem ver, essa série mostra a vida das pessoas que estão sometidas à lei. É triste, é uma história triste e é basada na vida real, né? Yoakim, Romina, Boina. Então, a gente começa a descer agora. Então, Deus encarregou a construção do templo. Nós falamos que Davi não construiu porque Davi teve seus problemas, seus pecados X. Exatamente, mãos de sangue, pecados sexuais que Davi cometeu, por isso ele não pôde construir o templo. Ok? Não porque ele matou. Pecados sexuais. Não vamos entrar naquele porque é uma coisa muito extensa. Mas segura é importante explicar. Exatamente. Não. Mas é importante remarcar que tem pastores que acham que Davi é porque matou muito, que foi muito para a guerra que ele não conseguia. Não. É porque ele cometeu pecados. Vamos deixar assim, o sangue eram outras coisas, a gente vai falar outra hora. Exatamente. Então, construiu Salomão. Salomão construiu o templo com Zahav Ofir, ouro do Peru. O ouro com o que se construiu o templo de Jerusalém foi ouro do Peru. Zahav Ofir. Significa do Peru. Ofir é Peru em hebraico. Já me falaram que Ofir era o Brasil. Não. Ofir é o Peru, com ouro do Peru. Por isso foi. Vocês sabem que quando o templo segundo foi destruído por causa dos romanos, eles roubaram os artefatos sagrados do templo. Roubaram tudo. Roubaram uma menorá de ouro. Roubaram nessa época, hein?
tem algum império, porque disse que eles chegaram de todas as partes do mundo para celebrar a construção do templo. Inclusive, bispo, disse que os astecas levaram para os sacerdotes cacau de regalo. Cacau. Então, uma das sinais máximas dos sacerdotes é que eles comiam muito cacau. Muito cacau. Já, muito chocolate. Então, vamos lá. Então, o templo de Jerusalém foi destruído a causa dos pecados de Israel. O primeiro templo. Nós fomos exiliados. Disse que, imagina uma coisa, bispo, imagina isso. Disse que Salomão mandou botar 12 altares de pão, de ouro. 12 menorá de ouro. 2 altares de incenso e lavados de mão ritual de ouro. De ouro. Ele mandou botar tudo isso, com tal de agradar a Deus. Só um minutinho, uma pausa. Daí saíram os antigos construtores. Daí saíram os antigos construtores e a maçonaria. A maçonaria se origina ali. A gente vai falar sobre isso. A maçonaria se origina aí. Por isso a maçonaria tem os símbolos da construção. Tá? Vamos aqui. Vamos aqui, só queridos maçons que precisam conhecer a outra rega, tá bom? Rega. Yoyakim. Rega. A gente chegou aqui. A gente chegou ao Instituto do Templo. Tá? A gente está aqui. Lembrando que eu não sou maçom, tá bom, gente? Mas eu tenho amigos queridos que precisam eu conhecer o outro lado da moeda, ok? Olha o símbolo aqui. Instituto do Templo. Ok? Esse é o símbolo da Arca da Aliança. Ok? Vamos subir um pouquinho aqui essas escadas. Ó, Templo Institute. Templo Institute. Eu estive aí. Você só vai ver isso no alvo. Você não vai ver isso em nenhum outro lugar, só no alvo. Fica aí. Fica no alvo aí. Olha só. Rabinariel tá marqueteiro na internet também. Eu sou assim. Você só vai ver isso no alvo. Nenhuma outra congregação. Olha só. Então Deus deu a ordem. Vocês farão para mim um santuário. Estávamos ali. O que aconteceu com o povo? O templo foi destruído. Fomos levados para a Babilônia. Ok? Mas eu resgato uma coisa, bispo. Uma coisa. O que eu resgato foi isso. Sabe o mais interessante de tudo, bispo? Que Salomão mandou construir um templo com tanta glória, com tanto esplendor, com tanta coisa tentando agradar a Deus. E Deus fala para ele, eu sinto saudade de teu pai Davi. Imagina isso. E Deus fala para ele que não vai morar no templo, né? Imagina que Salomão fez tudo por ele. Salomão fez a glória. Salomão fez tudo o maior para ele. E Deus fala para ele. E Deus fala para ele que ele sentia saudade dos louvores do Davi. Imagina o coração do adorador de Davi. Que tudo que tinha feito Salomão para Deus não adiantava, não servia para nada conforme o que Davi tinha feito para ele. Isso mostra claramente que Deus está olhando mais para o nosso coração do que para o que a gente faz, né? Pelo que a gente é e não pelo que a gente faz. Aí a gente está chegando ao lugar mais santo do mundo agora. A gente está chegando ao Muro das Lamentações e o que fica do Templo de Jerusalém, daqui eu vou falar para vocês. Deixa eu explicar uma coisa que é importante explicar aqui no Brasil. Por favor. As pessoas do Brasil acham que isso é misticismo. Mas a palavra de Deus diz que as orações nunca, jamais deixariam de ser escutadas nesse lugar. Né? Então explica por que não é misticismo. Vamos aqui. Só um pouquinho, que agora desde esse lugar que eu quero explicar. Desde este lugar aqui, só um pouquinho. Então, tem um lugar aqui que dá para ver perfeito o monte. A gente está chegando aí. Chegamos. Estamos aqui. Yoyakim. Então, Deus falou exclusivamente para Davi comprar este monte aqui, ok? Cada tribo de Israel pagou um porcentagem de moedas de ouro para comprar este monte. Isso aí, quando fazia parte de Jebus, ele já era... Exatamente. É naquele lugar que está o coisinho dourado, a mesquita dourada,
É onde estava o lugar santo santíssimo. O santo dos santos estava ali. E naquele lugar foi o lugar onde Abraão foi para sacrificar. Vou ficar assim fica melhor. E naquele lugar foi o lugar onde Abraão ia sacrificar a Isaac. E naquele lugar foi o lugar onde Deus criou Adão. É o domo da rocha. Naquele lugar, o domo da rocha, ok? Esse templo, o primeiro templo de Salomão foi destruído. Veio o segundo templo, que foi construído, nós sabemos por Neemias, começou a reconstrução do templo de Jerusalém. E também muda a lei judia naquela época. Tem uma mudança muito importante. Até aquela época, era judeu aquele que nascia de um pai judeu também. Hoje em dia é muito importante eu explicar para vocês que judeu é somente que nasce de uma mãe judia. Naquela época de Neemias mudou a lei. Por que mudou? Porque quando eles começaram a voltar de Babilônia, tinha muitos homens israelitas com mulheres do Babel. Então eles não podiam assegurar que os filhos eram filhos de Israel. Então os rabinos se recostaram em uma lei antiga que disse que a lei será para o nascido, de onde nasce a pessoa, do ventre. Então, desde aquele momento ficou a lei que era somente o ventre da mãe que dava nascimento. E esse templo foi construído de um jeito mais humilde. Vamos falar 4 milagres que aconteciam no templo, muito importantes. No primeiro lugar, quando a glória de Deus descia neste lugar, aconteciam coisas incríveis. No primeiro lugar, com todos os sacrifícios dos animais que se realizavam nesse lugar, com todos os sacrifícios de animais, jamais teve cheiro. Imagina o sol quente. Aqui, você conhece o sol quente em Jerusalém. Jamais teve cheiro de animal morto. Jamais tive insecto voando com toda a sangue que tinha. Jamais. Fora disso, os pães da proposição, eles entravam em uma semana e quando os sacerdotes iam tirar eles estavam quentes e crocantes ainda, como se foram aqueles recém-votaram. Terceiro milagre, descendia uma coluna de fogo diretamente do céu e consumia o sacrifício. Eles nunca tinham que acender a fogata do sacrifício. Quarto milagre que acontecia e muito poderoso, é que os filhos de Israel subiam a adorar. E o que acontecia era que não tinha espaço no templo para todos. Eles estavam todos apertadinhos assim. Mas quando eles tinham que se postrar na adoração, dizia que a glória expandia as paredes do templo. E era incrível. O templo que foi construído por Neemias, ele foi destruído. Ok? Ele foi destruído. Você consegue mostrar as pedras de baixo lá aí ou não pode entrar? Não posso ir para lá agora. O templo que foi construído por Neemias, ele foi destruído por o rei Herodes. O rei Herodes destruiu o templo e ele construiu o que nós vemos agora, que é a plataforma do Moriá, que é tudo isto. Ele lixou o Monte Moriá e ele construiu um templo novo. Ok? Falam nossos sábios que não viu a construção do templo do rei Herodes, não viu um hermoso edifício. Disse que era acabado de hermosura, uma coisa incrível. Mas a Arca da Aliança já não estava ali. E a presença de Deus já não morava naquele lugar. Ele colocou até os símbolos dele nos tijolos, né? Não somente isso. Porque a Arca da Aliança não estava mais ali. Quando o primeiro templo foi atacado e foi destruído, o rei Salomão viu numa visão de que o templo de Jerusalém ia ser atacado. Ele construiu túneis que levavam debaixo do Monte das Oliveiras, que é o que vocês estão vendo aí, para proteger os artefatos sagrados. O templo ele era impenetrável desde dentro. Então, no momento que Jerusalém começou a ser atacada, a cidade de Davi fica para lá embaixo, os sacerdotes fecharam as portas do templo e ativaram comportas de águas que abriam os túneis por debaixo do templo e trasladaram a Arca da Aliança e os artefatos sagrados debaixo da Monte das Oliveiras. Seriam os túneis de Ezequias ali embaixo ou não? Ocuparam parte dos túneis de Ezequias, que é o túnel de água, mas uma ala do túnel chegava por debaixo do Monte das Oliveiras e saía desde o Templo Sagrado de Jerusalém. Temos uma coisa importante que remarcar, gente. Muito importante.
Muito importante para vocês entenderem. Mas isso vai ser numa aula depois, que é o lugar correto da morte do Messias. Ok? Onde o Messias morreu? Nós estamos programando, a nível de conhecimento, um seminário. A gente está dando jeito. Não sei se vai ser presencial ou pela internet. Vamos fazer um baita seminário sobre escatologia também, né? Eu só queria me ater, por causa do nosso tempo, Rabino, ao contexto de o que o anticristo vai fazer aí. Exatamente. Aí eu estou entrando. Então, agora nós temos o templo que está vazio, completamente. Ele está ocupado pelos árabes, ok? Tem uma corrente dentro do judaísmo ortodoxo que fala que nós, os judeus, não podemos subir àquele lugar. Okay? Uma coisa que nós esquecemos, todos os utensílios no The Temple Institute estão prontos, a menorá está pronta. Já está tudo pronto. E a Arca da Aliança está nas mãos deles. O sacrifício vermelho lá, o boi vermelho também está pronto. Tudo está pronto. E temos uma coisa. Fala a respeito das crianças que não tocam no chão. Debaixo do monte Erizim e Evar estão as tumbas dos filhos de Arão. Eles tiraram ossos dos filhos de Arão e começaram a fazer provas genéticas entre os sacerdotes Coanim, descendentes de Arão, ok? Para eles verem quem eram os máximos puros. Tinha mães que entregaram filhos já faz 12 anos, em um ano essas crianças vão cumprir 13 e já são consideradas maiores de idade, que crianças, elas não tocaram no chão, estão consagradas para o serviço sacerdotal. Como foram criadas? Sobre mesas. Elas não tocaram nunca ao chão. Por quê? Porque no momento que a ONU dê a ordem, o Rav Yehuda Glick falou, a ONU tem que dar a ordem, essas crianças baixam, tocam no chão, fazem o sacrifício da vaca vermelha, eles se purificam para poder servir no templo e começa a construção. Nós temos que entender que no ano 2014, escuta isso. Isso é real agora. Isso é real agora. No ano 2014, nós tivemos a aparição das primeiras luas de sangue, que marcavam o tempo profético, no quais nós entramos nas 7 semanas de José. As 7 semanas primeiras do faraó do Egito. Nós lembramos da história. O faraó viu 7 semanas, 7 anos, né? De vacas gordas, que são as 7 semanas de Daniel também. 7 anos de vacas gordas. São 7 anos nos quais nós vamos a recolher as maiores coselhas mundiais de almas. Ok? E ele viu 7 anos mais de vacas flacas. Esses são os 7 anos da grande tribulação. Em nossos cálculos, a grande tribulação poderia, eu acho, em meus cálculos, poderia estar às nossas portas. Estamos falando daqui 3 anos, daqui 4 anos. A grande tribulação poderia estar começando. Nós sabemos Segundo seus estudos, seu entendimento, a grande tribulação provavelmente começa daqui 3 anos. Por quê? Por quê? Apocalipse fala... Claro que estamos escrevendo a lápis, né? Exatamente. Apocalipse fala, se me foi dado uma vara conforme uma canha de medir, e se me disse, mide o templo, e os que adoram nele. Ok? Mas o pátio, que está fora, você não tem que medir. Medir que se diz, né? Isso, medir ou mestra o templo. Vá medir. Ok, mestra o templo. Mas o pátio que está fora não mestra. Porque ele foi entregado para os gentios e eles olharão, eles destruirão a cidade santa 42 meses e meio. Quando são em 42 meses e meio? 42 meses e meio são 1.260 dias. 3 anos e meio de guerra. O terceiro templo está às portas. Não sabemos. Mas, hoje em dia, os rabinos estão cegados em uma mentalidade que eu falei para vocês. Se você pergunta para os rabinos e para um judeu quais são as profecias do Messias, eles não sabem responderem. Então os rabinos hoje em dia falam que uma das profecias do Messias é que ele tem que reconstruir o templo, e isso não é verdade.
O Mashiach, ele... É verdade que tem rabino que está sacrificando até galinha para... Não, essa é uma tradição ashkenazi dos judeus europeus, muito antiga, que se faz em Yom Kippur para expiação de pecados. Mas é uma tradição que muitos rabinos estão em contra dela. Só um grupinho ali de rabinos são que fazem isso para expiação de pecado. Vamos falar também, minha namorada fazia até que eu expliquei que a máxima expiação estuvo nas mãos do justo fundamento do mundo. Tá, então, os rabinos hoje acham que o Messias tem que reconstruir o templo. Isso não é uma profecia, nenhuma parte está escrito isso. A profecia fala, edificarão para mim um santuário e eu habitarei em meio de vocês. Está falando que o Messias reconstruiria nosso santuário. Somos nós. Nós. Agora, acontece uma coisa poderosa. Eu já tive essa revelação aqui, cara. Acontece uma coisa poderosa. Agora que o templo vai ser levantado de novo. Por isso que Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra, mas destruam este santuário. E sabe por que não ficaria pedra sobre pedra? Porque quando eles atacaram o templo, o ouro começou a se derretir e ficou emprenado nas pedras, e até as pedras eles levaram. Escuta uma coisa, bispo, escuta uma coisa. Tem uma obra satânica aí. Sabe qual? O anti-Messias, ele vai ser, depois de Salomão e de Yeshua, o homem mais sábio que pisa este mundo. Por quê? Porque ele vai dar solução. O monte do templo hoje ele está dividido, ok? Por quê? Porque os muçulmanos ocupam. Então ele vai trazer um projeto de paz. Ele vai trazer paz. Paz fingida durante 3 anos e meio, ok? E ele vai dividir um monte de templo e vai construir um templo falso. Um templo que vai ser profanado. Existe uma teoria, uma especulação que diz que os judeus já descobriram que o templo está no lugar errado. Que é para o outro lado, é verdade? Não. Essa é uma especulação ridícula. Essa é uma especulação ridícula, que falam que estava para lá, para baixo. Não, essa é uma especulação ridícula. Essa não tem sentido arqueológico. Eu já ouvi disso. Não tem sentido arqueológico. Agora, o anti-Messias, o anticristo, que é o anti-Messias, ele é a imitação perfeita do Messias. A profecia nos fala para nós que 2 testemunhas, que são Moisés e Elias, vão descer e vão começar a pregar. E eles vão ser mortos na Praça Central de Jerusalém. Qual é a Praça Central de Jerusalém? É essa que está aqui. Eles vão ser mortos. E a profecia de 2000 anos, a profecia já fala isso. 2000 anos e nem tinha essa praça aqui. 2000 não tinha nem internet, né? Como a gente está usando agora, para falar que ia ser transmitido para o mundo todo, né? Imagina isto. As 2 testemunhas são mortas. O Messias ele volta a libertar a cidade de Jerusalém no dia 2520 da grande tribulação, ok? O primeiro que o anti-Messias vai fazer é que ele vai ser nombrado Messias pelo povo de Israel. Messias. Depois, a abominação desoladora vai se sentar no lugar santíssimo. Ele vai tirar a Arca da Aliança e ele vai mandar botar um trono. Ali os rabinos começam a se dar conta de que ele não é o Messias. Quando Daniel. Exatamente. Fora disso, ele manda tirar a Arca da Aliança, como fizeram os macabeus. Na época dos macabeus, os romanos tiraram a Arca da Aliança e botaram um porco ali. Do mesmo jeito, ele vai tirar a arca e vai botar um trono, uma cadeira de ouro para ele. E ele vai ordenar que se adore ele como Deus. Então, o que acontece? Vai mandar para cessar a oferta. Exatamente. Manda cessar a oferta. E terceira ação, ele manda que se persiga Benjamim. Quem é Benjamim? Os judeus que acreditamos em Yeshua. Benjamim é o irmão que não vendeu José. Os judeus que não vendimos a Yeshua para os romanos. E quem é José? Ele manda perseguir. José é o Messias. Por quê? Porque ele é Mashiach veio ser. Ele foi vendido para Egito como nós vendimos ele para os romanos. Por isso um e os irmãos que venderam? Os irmãos que venderam são o povo de Israel. Agora, olha isso, escuta isso poderoso aqui. Outro dia a gente fala sobre isso, legal. Vai lá. Ao final da grande tribulação, no dia 2520... Eu só tô jogando melzinho na boca dele, só. A final da grande tribulação, no dia 2520, a final da grande tribulação, no dia 2520, os exércitos vão rodear Jerusalém por completo. Uhum. E vai ser o dia que o Mashiach desce em glória defender o povo de Israel. E ele vai pisar no Monte das Oliveiras. E está escrito, e todo olho verá ele.
E ele vai pisar no Monte das Oliveiras aqui. E o monte vai se partir em dois. Uma parte do monte vai voar hacia o Mar Morto e uma parte do monte vai se partir para lá. No momento que ele bota os pés sobre o Monte das Oliveiras, todos aqueles que estão fazendo a guerra contra Israel, a carne deles se podrirá, estando eles parados sobre seus pés, e seus olhos vão se derretir nas suas concas. Está escrito. E o Messias vai começar a caminhar hacia o monte do templo que vai estar destruído, porque o anticristo vai ordenar a destruição também do templo que ele mesmo construiu. Quando ele começa, sabe o que fizeram os muçulmanos? Daquele lado, do outro lado do monte, tem uma porta que é a porta dourada, a porta que está fechada. Eles botaram um cemitério ali, de pessoas mortas. Por quê? Porque eles falaram que como Messias e sacerdote, ele não pode pisar. Que eles não podem, que ele não... O povo vai recitar. Não só isso. Quando o Messias botar os pés sobre a Monte das Oliveiras, o jardim do Éden antigo estava entre o Monte Moriá e o Monte das Oliveiras. Quando ele bota os pés, vai sair água do fundo da terra. A água do Éden. Lembra que era a água que rechava os rios, que estava o Nilo, o Éufrates, todos os rios se alimentavam desde essa água, e a água vai purificar. Sim. O Messias começa a caminhar até este lugar e o templo começa a se reconstruir pedra por pedra. Só quando ele começa a caminhar. E ele, naquele momento, bispo, os rabinos vão dizer, e os judeus, Messias, é você verdadeiramente? E então vai começar a fazer reverência. E eles vão dizer... Como vai ser essa palavra em hebraico? Messias é você realmente? Mashiach, Zeh ata bemet. É você bemet. E eles vão dizer, Baruch haba b'shem Adonai. Bem-vindo você seja em nome do Senhor. E naquele momento acontece, bispo, acontece que eles vão dizer, abençoa-nos, o Messias. Como é a benção sacerdotal, bispo? Ele tem que abrir as mãos e botar as duas mãos juntas, ok? Em sinal dos querubins. Em sinal dos querubins, ele abre a mão assim e ele bota as duas mãos juntas. Por que abre a mão assim? Porque isso é um símbolo. E olha aqui, sujeita aqui, sujetar-me aqui. Vou pedir meu irmão sujetar, vou mostrar para vocês. Por que a mão assim? Só um pouquinho. Essa é a bênção sacerdotal. Ela representa os dois querubins que estavam sobre o lugar, sobre a Arca da Aliança. Ok? Os dois querubins que estavam sobre a Arca da Aliança. Porque e também isso aqui é um símbolo, é um símbolo maligno também aqui. Então, não. Para você, explique. Os sacerdotes, quando fazem a bênção arônica, quando os sacerdotes vão fazer a bênção arônica, eles juntam as mãos e eles fazem a bênção. Yevarecha Adonai veishmerecha. Yair Adonai panav elecha vichuneka is Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Eles botam as mãos. Agora, os sacerdotes, quando fazem uma benção, eles botam um talit completo. Porque só o Mashiach é o único que pode abençoar sem talit, sem cobertura. Então, é aí no momento que vai acontecer o milagre. Eles vão falar, Messias, abençoa nós. Até aquele momento eles não sabem que é Yeshua. Escuta isso. Até esse momento eles não sabem que é Yeshua. Ah, eles não sabem? Eles não sabem. Eles não sabem. Até esse momento eles não sabem que é ele. Quando ele pisou, ele pisou no monte, ele não, eles tudo, não sabem. Eles não sabem que é ele. Que é? Eles não sabem que é ele. Eles vão pensar que é o verdadeiro Messias, que voltou para salvar eles, que chegou para salvar eles. Quando eles se dão em conta que é ele, quando dizem, Messias abençoa-nos, e ele faz a sinal, e tem os óculos nas suas mãos, bispo. Glória a Deus, cara. Ali vão falar, aí está escrito, então vão enxergar, ali está escrito, então eles vão enxergar a mim, a quem eles traspassaram. Então vão enxergar meus olhos através dos óculos, e eles vão dizer, era você. E vão se postrar, e vão começar a adorar, e vão dizer, e vão chorar como quem chora por filho unigênito. Vão botar cinza sobre a sua cabeça e vão chorar. Estando de rodelas, vão adorar. Esse dia, a venda dos olhos deles vão cair. E eu oro todos os dias, porque esse dia chegue. Quando eu vim para Israel,
Eu nunca pensei que eu estaria aqui hoje falando disso. O rei está voltando. O rei está voltando. Eles vão chegar. E o Messias governará por 1000 anos sobre esta santa cidade. E você e eu seremos o novo reino de Israel que vai vir. Que não vai ser corrompido como o reino de Israel que foi corrompido. Essa é a maior profecia deste santo lugar, onde nós estamos. E sabe uma coisa, bispo? Aquele momento, você e eu vamos ver que as persecuções, que as mentiras que mentiram em contra de nós, que as blasfêmias, que tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena no momento de nós reverenciar nosso rei e dizer: bendito sejas, filho de Davi, bendito sejas, filho de Davi, bendito sejas. O nosso Mashiach. Único Redentor de Israel, príncipe dos esquadrões de Israel, soberano das tribos, leão da tribo de Judá, governante supremo das caravanas de Israel, senhor do templo, sumo sacerdote celestial e todos os títulos que a lei atribui a ele. Eu somente posso dizer, desde este santo lugar, eu posso dizer: Bo Yeshua, Bo. Volta, Messias. Vem, Messias, Maranata, agora. Maranata. Ah. O Espírito e a noiva dizem: vem. Amém, amém. O Espírito e a noiva dizem: vem, vem, Messias, vem, vem. Vem que teu povo precisa de você. Vem que a igreja precisa Amém, de você. Senhor. Vem, Amém, Senhor Jesus. vem. Sua fé, Amém. irmão, irmã, sua fé é uma fé viva. Sua fé é uma fé de milagre. Sua fé é uma fé de ação. Entenda uma coisa. Deus está abrindo poços que estavam fechados. E agora a igreja está vendo que em tudo o que ela acredita é verdade. Essa é uma verdade que você pode tactar, você pode palpar. Eu falava para umas crianças judias, este final de semana, para uns judeus, eu falava: sua fé, eu sou judeu, eu creio na tradição, mas uma tradição que está morta, mais morta que nossos sábios que morreram já. Mas esta fé é uma fé de ação. É uma fé que prova a nós que a realidade existe, que o Messias está voltando. É uma fé que transforma a vida. É uma fé que está fazendo a libertação de pessoas. É uma fé que está libertando deste santo lugar. Fala para o povo do Brasil parar de ficar pescando em aquário e judaizando as coisas e ganhar vidas para Jesus. Pessoal do Brasil, desde este santo lugar, desde Jerusalém, desde Israel, eu exorto para vocês: parem de judaizar. Parem de ser câncer para o corpo do Messias. Parem de ser tumor, porque só um câncer ataca o próprio corpo. Vocês voltem para as igrejas, voltem para as autoridades obispais, pastorais, apóstolos, pastores, profetas. Pedam para eles perdão pela blasfêmia que vocês estão fazendo, judaizando o povo. E falem: nós iremos com vocês. Iremos com vocês, porque quem não está com o corpo do Messias está contra ele. É o tempo que pastores, irmãos, amigos, deixemos a bobaria de lado, deixemos as divisões de lado, que porque você tem a saia um pouquinho mais curta da saia da irmã, que porque você tem outra coisa, que porque você não prega tão bonito, que porque pregação disto, pregação daquilo. Paremos com isso agora. Este é o tempo. Este é o tempo. Este é o tempo no qual nós temos que nos unir e nós temos que declarar, bispo, declarar um tempo novo, instruir o povo, instruir o povo, instruir o povo. Irmão, irmã, nós estamos aqui com o bispo. Não pense que isto se limita a este tempo que nós estamos falando. Com o bispo nós falamos todos os dias, estamos planejando poder, como instruir o povo, como baixar tanto conhecimento que Deus revelou espiritualmente para o bispo e para seu servo, para um servidor, através dos estudos, para como baixar isto para vocês entenderem. Por amor a vocês, nós estamos aqui, o bispo com seu tempo e eu. E não é, Ariel, é bom lembrar, não é estudo para virar teólogo bobo, é para ganhar vida, é para trabalhar, é para entrar em ação. Esto é, sabe para quê? Esto é para ganhar almas. Esto é para ganhar almas. Judias, não judias, de todas as nações. Isso é para ganhar alma. Isso é para que quando alguém dê conta de sua fé,
você tenha provas para responder, você tenha as consistências, você fale, minha fé é verdade, minha fé é verdadeira, eu vou provar que minha fé é verdadeira, provar que ele é verdade. Amém. Essa é a realidade. Rabino, Quantos minutos ficam para nós? Quantos minutos quedam ali? Temos 1 minuto. Eu detesto acabar, mas amanhã nós voltamos. Podemos voltar no mesmo horário? Podemos voltar no mesmo horário, com certeza. Olha só, depois eu vou deixar também, eu vou liberar esse vídeo para muitos lugares. Você falou para mim que você estava orando hoje com uma música minha. Eu estava orando com uma música do Alvo quando eu vinha aqui. Nós iremos se o Senhor não for. Eu não iremos se o Senhor não for. Eu quero o Alvo aqui em Israel, sabe por quê? Porque Deus está procurando guerreiros, não covardes, guerreiros. Quem vai mexer com o povo de Israel é um povo de guerreiros. Nós fomos chamados a remover uma raiz e uma potestade que tem impressa este povo faz 2000 anos. Guerreiros. E Deus preparou o Alvo durante muitos anos, bispo, para este tempo. Muitos anos para este tempo. Guerreiros de oração, guerreiros de alabança, guerreiros que vão vir a Israel e vão movimentar esta terra. Centenares de almas o Senhor mostrava que vamos a ganhar nesta terra. Centenares, milhares de almas. Nós estamos falando ao Alvo aqui, mas o Alvo é só um pedacinho da noiva. Existem igrejas de verdade, de guerreiros no Brasil. Amém, 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 amém. Outras denominações, não interessa, só existe uma igreja de Jesus. Amém, amém. Nós somos um corpo do Messias. Temos uma fé, um Deus e uma inversão. Isso é o que nos faz um. Ok? Deus abençoe vocês diretamente desde o lugar santíssimo. Amanhã vamos falar sobre Trindade, triunidade, unidade, único Deus. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe vocês grandemente. Olha só, Ariel. Glória a Deus, obrigado. Deus abençoe a sua vida grandiosamente, que as portas se abram para você aí, que você possa ganhar muitos judeus para o Senhor. Amém. E amanhã eu te vejo às 15 horas do Brasil, às 9 horas aí também. Tá bom? Amanhã a gente pode filmar de onde aí? Amanhã eu vou ver, eu vou falar para o bispo de manhã de onde que eu vou estar disponível. Eu aviso eles, eu aviso todos pela internet. Perfeito. Deus abençoe vocês. Deus te abençoe. Amém. Amém. Hashem yavarech atkhem. Kol tov.